que você faria se descobrisse que o grande amor da sua vida morreu por sua causa? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, já se inscreve no canal e me ajuda a bater a meta de 1000 inscritos por aqui. A sua curtida e o seu comentário também ajuda a plataforma a entender que o nosso conteúdo é legal e a entregar para mais pessoas. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo onde eu vou te contar o desenrolar desta emocionante história chamada Adorável Corredora. Sun-jae encontra o guarda-chuva de sol na rua. Ele começa a entrar em desespero ao lembrar de uma conversa em que ela dizia que sofria um incidente exatamente naquele dia, e no mesmo lugar onde ele havia salvado da última vez. Desesperado, ele corre para procurá-la. Enquanto isso, Sol, que havia sido sequestrada, enfrenta o trágico destino do incidente ocorrido no passado, mas faz de tudo para mudar as circunstâncias. Ao conseguir fugir, ela desvia da ponte onde caiu antes e segue por outro caminho, na esperança de mudar as coisas. Nesse momento, Sun-jae a vê e corre em sua direção. Um carro de um detetive também aparece, fazendo o sequestrador se desviar e assim alterar o seu trágico destino. De repente, o relógio de sol brilha novamente e ela volta no tempo para o ano de 2023. Ela acorda em um set de filmagem e quando olha ao redor percebe que muitas coisas mudaram, como o fato de poder andar e de ter se tornado uma escritora em uma produtora de cinema, que era algo que ela sempre sonhou. Sem perder muito tempo, Sol pega o celular e verifica se Sun-jae está vivo. E ao perceber que o futuro realmente mudou, ela se sente aliviada. Nesse exato momento, Sol se lembra da promessa que fez a Sun-jae de se encontrarem em 1º de janeiro de 2023 na ponte do rio Han. E para piorar, o local onde a cápsula do tempo havia sido enterrada já não existia mais. Enquanto isso, mais uma fã tenta invadir a residência de Sun-jae, o que faz ele ligar para a polícia e denunciar o ocorrido. Mas Sol, que estava passando por ali, acaba sendo confundida pelos policiais e é levada à delegacia no lugar da delinquente. Depois daquele chá de cadeira que ela tomou na delegacia, Sol enfim acorda animada com a sua nova vida e vai dirigindo para o emprego dos seus sonhos, orgulhosa das conquistas que alcançou. Durante o trabalho, ela recebe uma ligação e sai correndo para o hospital onde sua cunhada estava em trabalho de parto. No caminho, ela esbarra em Sun-jae e o joga em uma fonte cheia de água. Sem reconhecê-la, ele pede para o produtor entrar em contato para ressarcir o valor das roupas que foram danificadas por conta do incidente. No dia seguinte, Sol descobre que o show que aconteceu no dia da morte de Sun-jae foi adiado para 15 de janeiro. Então, ela se prepara para o festival determinada a mudar o destino de Sun-jae. Chegando ao local, ela tenta falar com o produtor e pede para ele entregar uma cesta de flores com o seu cartão de contato, dizendo que era uma amiga chamada Sol e que apenas gostaria de falar com ele. Após o show, Sol percebe que todos os incidentes do dia da morte de Sun-jae estavam se repetindo e corre para a ponte do rio Han, onde foi a última vez que o viu antes da tragédia. No camarim, Sun-jae encontra a cesta de flores e o telefone de Sol e vai ao seu encontro. Ela, ao ouvir a sua voz, fica emocionada, mas enquanto rolava o maior climão entre eles, o produtor de Sun-jae interrompe e pede para ele ir em um evento pós-show. Com medo de Sun-jae morrer novamente, Sol o puxa pelo braço e pede para passarem a noite juntos. Ao ouvir a proposta inesperada, ele fica surpreso e, sem perder muito tempo, pede para Sol subir no carro e deixa o seu produtor falando sozinho. Depois de conversarem bastante, Sol deixa Sun-jae em casa, mas faz de tudo para entrar no apartamento dele e não deixá-lo sozinho. Sun-jae, sem resistir, acaba caindo na insistência de Sol e a deixa entrar. Enquanto a nossa protagonista usa o banheiro, Sun-jae não consegue esconder o nervosismo e a ansiedade de ter Sol em sua casa. Ele fica todo desconcertado, sem saber onde pôr a cara e nem como reagir às doçuras dela. Sol tenta a todo custo ganhar tempo, chegando até fingir que estava dormindo. Mas Sun-jae não cai nessa chantagem e pergunta por que ela estava agindo daquela forma. Sol, emocionada, mas sem poder contar a verdade,
diz que sonhou que ele poderia morrer naquele dia e por isso estava fazendo de tudo para não deixá-lo sozinho. Sun-jae, confuso, pergunta por que ela se preocupa tanto com ele e Sol não consegue responder e acaba levantando da mesa para ir embora, mas acaba derrubando comida em sua roupa. Ele, vendo a situação, a empresta algumas roupas e enquanto Sol se troca, Sun-jae sente seu coração bater cada vez mais rápido. Nesse exato momento, o amigo de Sun-jae chega bêbado em sua casa e ele acaba escondendo Sol no guarda-roupa. Desesperado, o amigo de Sun-jae pergunta se ele ainda gostava de Sol e, sem saber que ela estava ouvindo tudo dentro do guarda-roupa, diz para ele esquecê-la, pois já havia se passado muitos anos. Depois do ocorrido, Sun-jae leva Sol para casa e, antes de deixá-la, Sol revela que também gostava dele naquela época, mas que não disse nada por conta das circunstâncias e que mesmo depois de tanto tempo, precisava expressar o quanto sentiu a falta dele. Sol se despede deixando Sun-jae totalmente abalado, mas cansado de esperar, ele vai correndo atrás de Sol e antes dela conseguir fechar a porta, Sun-jae a pergunta se aquele sentimento ainda existia. Sem conseguir dizer uma palavra, Sol deixa seu coração falar mais alto e o beija. Ao se despedirem, nem Sol nem Sun-jae conseguem acreditar que aquele amor guardado por tanto tempo se tornou realidade. Eles passam o dia rindo à toa, como dois bobos apaixonados. No dia seguinte, depois do trabalho, Sun-jae recebe uma ligação do seu gerente, mas nesse exato momento, a campainha do seu apartamento toca e ao abrir a porta, Sun-jae acaba sendo assassinado em sua própria casa. Enquanto isso, Sol recebe a notícia pelos jornais e descobre que o assassino que matou Sun-jae foi o mesmo que a sequestrou no passado. Ela fica desolada e começa a chorar de desespero ao perceber que, de certa forma, foi por sua causa que Sun-jae morreu, e que provavelmente, se ele não tivesse a salvo do incidente, o criminoso não teria voltado para se vingar e tirar a vida dele. Determinada a mudar o futuro, Sol volta ao passado durante os tempos de faculdade para evitar essa tragédia e salvar a vida de Sun-jae. Ela retorna de forma cômica, caindo de uma estátua e sendo salva por ele. No dia seguinte, a amiga de Sol vai acordá-la para irem a um retiro de calouros da faculdade. Ela faz de tudo para evitar Sun-jae, mas enquanto faz uma caminhada noturna, acaba caindo em uma armadilha para javalis. Sun-jae a salva e pergunta por que ela o evitou o dia todo. Sol não consegue responder e eles voltam para o alojamento. Sun-jae não consegue dormir depois da conversa que teve com Sol e acaba indo para um lugar mais afastado do alojamento. E chegando lá, para sua surpresa, ele encontra Sol totalmente bêbada. O nosso protagonista até tenta não se aproximar de Sol, mas quando vê que ela ia cair, acaba ajudando. E Sol, percebendo que ele estava ali, começa a chorar e pede para ele não seguir ela e para deixá-la sozinha. O coitado fica sem entender, mas ela, sabendo que Sun-jae perde a vida tentando salvá-la, implora para ele não a ajudar mais. Sun-jae leva Sol até o alojamento novamente, mas ela, bêbada, começa a cantar uma música que Sun-jae havia escrito para ela. Porém, ninguém sabia da existência dessa música. Apenas a Sol do futuro. Ele, ao ouvir ela cantarolando a música, fica assustado e Sol acaba deixando escapar que veio do futuro e que conhecia essa música porque o Sun-jae já havia cantado ela antes. No dia seguinte, Sun-jae vai até a casa de Sol e pergunta como ela sabia da música. E sem deixá-la responder, ele a questiona se ela realmente veio do futuro. Sol tenta explicar para Sun-jae a situação, chegando até se comparar com o Exterminador do Futuro. Ela mostra o relógio e explica que era como uma espécie de máquina do tempo. O coitado fica todo confuso, porém pergunta o que ela quer mudar dessa vez e se era esse o motivo dela estar evitando ele. Sol desconversa e diz que não estava tentando mudar nada, mas Sun-jae, já com raiva, diz para ela não se preocupar com ele, pois ele iria trancar a faculdade e ir para os Estados Unidos tentar se reabilitar na natação. O nosso protagonista sai muito magoado achando que Sol estava apenas dando uma desculpa para ignorá-lo. Mas ao anoitecer em sua casa, Sun-jae acaba revelando ao seu amigo que está indo para os Estados Unidos
apenas para tentar esquecer a Sol. No dia seguinte, Sol vai prestar queixa sobre o sequestro para tentar prevenir Sun-jae no futuro. Ela dá detalhes do acidente e o detetive pede para ela descrever bem o caminhão que acabou perseguindo ela naquela noite. Depois da faculdade, Sun-jae acaba encontrando Sol e aproveita para perguntar se ela está bem mesmo sabendo que ele vai embora. Mas, antes dela responder, Sun-jae diz que não se importa se ela veio do futuro, mas que gostaria de saber se em algum espaço do tempo ela gostou dele pelo menos por um segundo. Sol acaba mentindo e respondendo que não, e Sun-jae vai embora desolado sem saber que ela na verdade estava tentando se afastar apenas para proteger quem ela mais amava, que no caso era ele. Dias depois, Tae-son, o ex-namorado de Sol, vai encontrá-la, pois ficou sabendo do seu sequestro por meio do seu pai, que é o detetive para quem ela prestou queixa. Sol fica surpresa ao descobrir quem era o pai de Tae-son e aproveita para pedir a ele para proteger Sun-jae quando chegasse o ano de 2023. O bad boy não entende muito o pedido, mas promete ajudá-la mesmo assim. No meio da conversa, Sol acaba sendo interrompida por uma ligação de sua mãe, informando que a locadora onde ela trabalhava estava com goteiras. Ao chegar no local, Sol se depara com Sun-jae segurando um balde e Tae-son, que já estava ali, acaba se oferecendo para ajudar também. Aí vocês já imaginam, né? Começa simplesmente uma competição de levantamento de balde. Esses dois passam a se estranhar até que Tae-son acaba revelando que gostava realmente de Sol na época em que eles namoravam. E Sun-jae, morrendo de ciúmes, vai para cima do nosso bad boy. Depois do arranca-rabo dos dois, a mãe de Sol oferece uma janta como forma de agradecimento, mas acaba dizendo para Tae-son que estava muito tarde para ele ir embora para casa. Ao ouvir isso, Sun-jae na hora interrompe a mãe de Sol e fala que Tae-son vai dormir na casa dele e que ela não precisaria se preocupar. Mesmo Tae-son sabendo que Sun-jae só fez aquilo para ele não dormir na mesma casa de Sol, acaba aceitando o convite. E antes de deitar, diz para Sun-jae não gastar seu tempo tendo ciúmes dele, pois tudo o que Sol sabia fazer era tentar proteger Sun-jae. Chega o dia da viagem do nosso protagonista, e o seu pai o acompanha para ter certeza de que tudo iria ocorrer bem. Sol vai ao aeroporto, mas não chega a tempo para se despedir, e com o coração partido volta para casa. Quando estava para chegar, Sol avista um homem dentro de um caminhão muito parecido com um criminoso que havia sequestrado. E em pânico, Sol sai correndo em direção à sua casa, mas se depara com Sun-jae e começa a entrar em desespero ao ver que o desfecho dessa história poderia ser igual ao da última vez. Por sorte, era só mais um caminhão normal, mas Sun-jae consegue ter a certeza quando vê o desespero de Sol que tudo o que ela estava fazendo era para protegê-lo. Sun-jae então revela a Sol que enquanto estava no aeroporto, se lembrou da cápsula do tempo que eles haviam enterrado e decidiu abri-la antes do tempo. Ele acaba descobrindo que possivelmente morreria em 2023 por meio da mensagem que ela deixou na cápsula, mas acaba dizendo a Sol que tudo bem se no futuro ele acabar perdendo a vida tentando salvá-la, e que ela poderia apenas gostar dele e parar de fugir. Sol começa a chorar ao perceber que Sun-jae descobriu toda a verdade, e ele, vendo que enfim seu amor estava sendo correspondido, não perde tempo e a beija. No dia seguinte, Sol e Sun-jae vão juntos para a faculdade sem conseguir esconder mais o que sentiam um pelo outro. E o nosso protagonista aproveita para recuperar todo o tempo perdido, mesmo que isso inclua apenas ficar irritando a Sol. Eles almoçam, passeiam e mesmo ao anoitecer não conseguem se desgrudar. Então acabam indo à locadora de sua mãe assistir um filme, mas adormecem juntos. Sol, ao acordar, percebe que deixou uma poça de baba enquanto dormia na camisa de Sun-jae, mas ao tentar secar a camisa, ela acidentalmente a rasga. Mas nesse exato momento, o irmão e a mãe de Sol entram na locadora e acabam descobrindo o namoro dos dois da pior maneira possível. Os pombinhos decidem reunir toda a família para esclarecer o mal-entendido, e depois de muita confusão conseguem a aprovação dos seus pais. No dia seguinte, o detetive que estava cuidando do caso de Sol
consegue capturar o criminoso e imediatamente liga para ela dando a boa notícia. Sol fica aliviada por saber que sua vida e de Sun-jae estavam a salvo. Mais tarde, ela vai para um festival de música onde a banda de um amigo de Sun-jae iria tocar. Ao chegar lá, ela vê que Sun-jae havia sido o vocalista convidado da banda e, de repente, ele começa a cantar a música que havia feito para ela. Sol não consegue conter a emoção e começa a chorar ao perceber que ela conseguiu mudar o seu destino e, enfim, poderia ter um futuro com ele. Mas, como toda felicidade dura pouco, enquanto o detetive levava o criminoso à delegacia, acaba sofrendo um acidente de carro e o sequestrador de Sol consegue fugir. Minha gente, eu realmente não sei mais o que o destino reserva para a vida desses dois. Mas como a esperança é a última que morre, no próximo vídeo vamos ver o que Sol vai fazer para salvar tanto a sua vida quanto a vida de Sun-jae, mesmo que isso acabe custando a sua própria felicidade. Então já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Beijos e até o próximo Coreando!